Quando o Marrocos surpreendeu o mundo na Copa, muita gente olhou para aquela seleção e pensou: de onde veio essa força toda? Mas a verdade é que o Marrocos não chamou atenção só pelo futebol. Por trás daquele time que emocionou torcedores, existe um país com uma história milenar, marcado por desertos, montanhas, cidades antigas, rotas comerciais, impérios e uma mistura impressionante de culturas. Marrocos fica no norte da África, bem perto da Europa, separado da Espanha pelo Estreito de Gibraltar. E por estar nesse ponto estratégico, o país sempre foi uma espécie de ponte entre mundos: África, Europa e o Oriente Médio. Então, aproveitando esse clima de Copa do Mundo, hoje vamos conhecer a história do Marrocos, um país que entrou em campo com uma seleção forte, mas que carrega nas costas milhares de anos de história. Antes de Marrocos existir como país, aquela região já era habitada pelos povos Amazi, também conhecidos como berberes. Eles viviam entre montanhas, vales, desertos e rotas comerciais. Não era um único povo totalmente igual, mas vários grupos com línguas, costumes e tradições próprias. E isso é muito importante para entender Marrocos. Muita gente associa o país apenas ao mundo árabe e islâmico, mas a base Amazi é uma das mais antigas de identidade marroquina. Até hoje, essa herança aparece na língua, na música, nas roupas, nos símbolos, na arquitetura e nas tradições do país. Ou seja, Marrocos não nasceu de uma única influência, ele foi sendo construído por camadas de história, e a primeira grande camada é essa: africana, norte-africana e Amazi. Com o tempo, a região começou a se conectar com outros povos do Mediterrâneo. Fenícios e cartagineses passaram por ali, principalmente por causa do comércio. Depois, os romanos também chegaram a controlar partes do território. Um dos símbolos mais famosos dessa presença romana é Volubilis, uma antiga cidade com ruínas que ainda hoje mostram como aquela região estava ligada ao mundo antigo. Mas Marrocos nunca foi apenas uma área distante dos outros impérios. Por estar entre o Mediterrâneo e o Atlântico e as rotas que levavam ao interior da África, a região era valiosa para o comércio, agricultura e circulação de pessoas. Desde cedo, Marrocos já era um ponto de encontro, e talvez essa seja uma das melhores formas de entender o país. Marrocos é uma ponte entre culturas. A partir do século VII, o Islã começou a se espalhar pelo norte da África. Com a chegada dos árabes, a região passou por uma grande transformação religiosa, cultural e política. A língua árabe ganhou força, o Islã se tornou central na vida social, e novas cidades com mesquitas, escolas e centros de poder começaram a surgir. Mas isso não significa que a cultura Amazi desapareceu. Na verdade, o que aconteceu foi uma mistura. A identidade Amazi continuou viva, mas passou a dialogar com a cultura árabe e islâmica. É dessa combinação que nasce muito do Marrocos, que conhecemos até hoje: um país africano, árabe, Amazi, islâmico e mediterrâneo ao mesmo tempo. Essa mistura toda ajuda a explicar por que o Marrocos tem uma identidade tão forte e tão própria. Depois da chegada do Islã, o Marrocos passou a ser governado por várias dinastias importantes. Uma das primeiras foram os Idríssidas, que ajudaram a organizar um dos primeiros estados marroquinos e fizeram de Fez um grande centro político e religioso. Depois vieram os Almorávidas, uma dinastia de origem Amazi, que criou um império poderoso. Eles dominaram áreas do norte da África e também chegaram à Península Ibérica, onde hoje ficam Espanha e Portugal. Foi nesse contexto que Marrakech ganhou importância e se tornou um dos grandes símbolos do poder marroquino. Mais tarde, vieram os Almohadas e os Merinidas, que também marcaram a arquitetura, a religião, a política e o conhecimento. Durante séculos, Marrocos não foi apenas um território influenciado por outros, ele também influenciou regiões ao seu redor, fez parte da história da África, do mundo islâmico e até da história europeia. Por estar muito perto da Europa, Marrocos sempre teve uma relação intensa com países como Espanha e Portugal. Durante a expansão marítima europeia, portugueses e espanhóis tentaram controlar pontos estratégicos do litoral marroquino. Um dos episódios mais famosos foi a Batalha de Alcácer Quibir em 1578, envolvendo Portugal e Marrocos. Essa batalha teve consequências enormes para os portugueses e mostrou que Marrocos era uma força regional importante. Séculos depois, no início do século XX, o país entrou na lógica do imperialismo europeu. A França passou a controlar a maior parte do Marrocos como protetorado, enquanto a Espanha controlava algumas regiões do norte e sul. Esse período marcou profundamente a política e a sociedade marroquina, mas também fortaleceu movimentos de resistência e identidade nacional. O Marrocos conquistou sua independência em 1956. A partir daí, iniciou um novo capítulo: modernizar o país, preservar sua monarquia e manter viva sua identidade histórica. Hoje, cidades como Casablanca, Rabat, Fez e Marrakech mostram bem essa mistura entre tradição e modernidade. Casablanca representa o lado mais econômico e urbano, Rabat é a capital política, Fez guarda uma das almas históricas do país e Marrakech é uma das imagens mais conhecidas do Marrocos, como seus mercados, muralhas, palácios, cores e muita história. E aí a gente volta para o futebol. Quando Marrocos brilhou na Copa do Mundo, muita gente viu apenas uma surpresa esportiva, mas aquele desempenho também carregava um peso simbólico. Era um país africano, árabe e Amazi mostrando ao mundo sua força, sua disciplina e seu orgulho. Para muitos torcedores, Marrocos representou mais do que uma seleção, representou uma região inteira que muitas vezes não recebe o mesmo destaque no cenário mundial. E é por isso que o futebol pode ser uma porta de entrada para a história. Às vezes a pessoa começa torcendo, vendo um jogo, acompanhando uma Copa, e de repente se pergunta: que país é esse? De onde vem essa cultura? Por que esse lugar parece tão antigo e tão vivo ao mesmo tempo? E quando a gente olha para o Marrocos, percebe que por trás da camisa, da torcida e do estádio, existe uma civilização inteira.
A história do Marrocos é a história de um encontro entre mundos. É a história dos povos Amazi, das rotas comerciais, da presença romana e da chegada do Islã, mas também das grandes dinastias, da relação com a Europa e da resistência e uma construção de um país moderno sem perder as suas raízes. Por isso, quando a gente vê o Marrocos em uma Copa do Mundo, não está vendo apenas uma seleção, está vendo um país que tem milhares de anos de história entrando em campo. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia a história do Marrocos? O que mais chamou sua atenção? Os povos Amazi, as grandes dinastias ou as cidades históricas e a força do Marrocos no futebol? Deixe nos comentários. E se você gosta de histórias, civilizações e de entender como o passado influencia o mundo de hoje, já deixa o gostei, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos do Mundo Após Mundo. Até a próxima!